Toda manhã, o Sol despeja sobre a Terra mais energia do que a humanidade inteira consome em um ano. E mesmo assim, isso é menos de 1/1000º de tudo o que ele produz. O resto, quase tudo, escapa em todas as direções e se perde no vazio do espaço, sem nunca tocar em nada. Mas por que cercar uma estrela inteira? O motivo é simples. Quanto mais uma civilização cresce, mais energia ela devora. E chega um ponto em que nem todo o petróleo, o vento e a luz de um planeta inteiro dão conta. Por isso, só sobra um lugar para onde olhar, para cima, direto para aquela estrela que já está jogando toda essa energia fora. Em 1960, o físico Freeman Dyson levou essa ideia ao extremo. E se uma civilização construísse uma estrutura gigante em volta da própria estrela, grande o bastante para capturar quase toda a sua energia, não um painel ou um satélite, algo que envolvesse o Sol inteiro. Essa estrutura seria uma esfera, e talvez seja menos impossível do que parece. Mas quanto poder isso representa de verdade? Em 1964, o astrônomo Nikolai Kardashev propôs medir civilizações não pelo tamanho, mas pela energia que elas dominam. Uma civilização tipo 1 controla toda a energia do seu planeta. Uma tipo 2, toda a energia da sua estrela. E uma tipo 3, a energia de uma galáxia inteira. Cada degrau é bilhões de vezes maior que o anterior. E onde nós estamos nessa escada? Surpreendentemente, nem chegamos ao primeiro degrau. Pelas estimativas, a humanidade está em torno de 0,7, ainda incapaz de dominar a energia do nosso próprio planeta. O tipo 2, capaz de cercar uma estrela, parece estar a séculos, talvez milênios, de distância. Mas é exatamente ali que a esfera de Dyson vive. Então a próxima pergunta é inevitável: como ela seria de verdade? Quando a maioria das pessoas imagina uma esfera de Dyson, pensa nisto. Uma casca sólida e fechada, uma bola de metal gigante engolindo a estrela por completo. É a imagem que aparece em filmes e games, mas tem um detalhe inconveniente. Essa versão, justo a mais famosa de todas, é fisicamente impossível. Por dentro de uma casca esférica, a gravidade da estrela se cancela em todas as direções. Parece ótimo, mas significa que nada segura a casca no lugar. Qualquer empurrãozinho e ela começa a derivar até colidir com a própria estrela. E tem pior, nenhum material conhecido aguentaria a tensão de envolver um Sol inteiro. A casca sólida se esmagaria sozinha. A ficção mentiu, mas a ideia de Dyson não morre aqui, ela só precisa da forma certa. E a forma certa não é uma bola, é um enxame. Em vez de uma casca única, imagine milhões ou até bilhões de coletores independentes, cada um numa órbita própria ao redor da estrela. Eles não se tocam e não precisam se segurar. Cada um simplesmente orbita, como um planeta minúsculo, captando sua fatia de luz. Junte coletores suficientes e você cerca a estrela inteira sem nunca construir uma única casca. E por que se daria todo esse trabalho? Porque o prêmio é insano. O Sol produz cerca de 380 trilhões de watts, um 3,8 seguido de 26 zeros. Capturar até uma fração disso já entregaria mais energia do que a humanidade usou em toda a sua história, com sobra para os próximos bilhões de anos. Uma única esfera de Dyson resolveria o problema de energia de uma civilização para sempre. E aqui vem uma surpresa. Esfera de Dyson nem é uma coisa só. É uma família inteira de ideias. A mais simples é o anel de Dyson, uma única fileira de coletores numa órbita circular, como um cinturão de espelhos girando em volta da estrela. Sozinho, ele captura só uma fração da luz, mas é o tijolo básico. Empilhe vários anéis em ângulos diferentes e o que você está montando, no fundo, já é o enxame. Mas tem uma variante ainda mais estranha, a bolha de Dyson. Aqui os coletores são tão finos e leves que a própria pressão da luz da estrela os empurra para fora, exatamente na medida em que a gravidade os puxa para dentro. As duas forças se cancelam e eles ficam parados no espaço, sem orbitar, suspensos como velas num vento solar. Chamam isso de estatites. Junte bilhões delas e você tem uma bolha praticamente congelada em volta da estrela, sem nada girando. Ou seja, não existe uma esfera de Dyson só, existe um cardápio.
O anel é o mais fácil de começar, a bolha é a mais exótica e o enxame é o mais flexível, porque basta ir somando coletores até cercar tudo. Mas, seja qual for o formato, todos esbarram no mesmo muro. Para construir qualquer um deles, você precisa de uma quantidade de matéria que faz qualquer obra humana parecer um grão de areia. E aí vem a pergunta mais brutal de todas: de onde tirar tanta matéria? Construir bilhões de coletores exige uma quantidade absurda de matéria, mais do que existe em todos os asteroides do Sistema Solar juntos. Por isso, a solução mais citada é radical: desmontar um planeta inteiro. E o candidato perfeito é Mercúrio. Pequeno, rico em metais e bem pertinho do Sol. Pedaço por pedaço, ele iria sendo desfeito e transformado numa nuvem de espelhos orbitando a estrela, um planeta inteiro virando coletores. Mas só ter matéria não basta. O tempo seria um inimigo igualmente brutal. Construir bilhões de coletores, um a um, levaria mais do que a idade inteira de uma civilização. Por isso, a única saída é deixar as máquinas se copiarem. Uma constrói duas, duas constroem quatro, e o crescimento simplesmente explode. Com autorreplicação, o que pareceria levar milênios poderia, em tese, caber em poucas gerações. É aí que o impossível começa a virar só muito, muito difícil. Mas e se desmontar todos os planetas ainda não fosse o bastante? Existe uma ideia ainda mais ousada: minerar a própria estrela. Chama-se Starlifting. Com campos magnéticos colossais, uma civilização poderia arrancar plasma direto da superfície do Sol e canalizar essa matéria estelar para fora, num jato controlado. Porque o detalhe que muita gente esquece é este: a maior reserva de matéria do Sistema Solar não está nos planetas, está na estrela, e ela está bem ali, esperando para ser usada. E aí vem um bônus quase poético: estrelas maiores queimam o combustível mais rápido e morrem mais cedo. Então, ao remover massa aos poucos, uma civilização não só ganha matéria-prima, ela faz a própria estrela queimar mais devagar e viver muito mais tempo. O Starlifting transforma a estrela de uma fonte que se apaga sozinha numa usina ajustável, regulada para durar o máximo possível. Nesse ponto, a civilização não orbita mais a estrela, ela a comanda. Mas existe um muro que nem matéria nem tempo conseguem derrubar: a termodinâmica. Toda energia que você captura e usa sempre acaba virando calor de baixa qualidade. Essa é a segunda lei da termodinâmica, e ela não abre exceção para ninguém, nem para uma civilização tipo 2. Os coletores absorvem a luz da estrela, fazem seu trabalho e ficam com uma montanha de calor sobrando. E se esse calor não for embora, a estrutura inteira esquenta até derreter. No fim, capturar uma estrela é fácil perto de ter que se livrar do próprio calor. Mas é aqui que o problema vira pista. A única forma de não derreter é jogar esse calor para fora, irradiando para o espaço. Ou seja, a estrutura inteira é obrigada a brilhar com o próprio calor residual. Não importa quão avançada seja a civilização. A segunda lei a força a vazar calor o tempo todo. Por isso, uma esfera de Dyson não pode ser invisível. E é justamente esse calor impossível de esconder que vai nos dar um jeito de procurá-la no céu. Lembra daquele calor que a Dyson não consegue esconder? Pois é exatamente ele que a entrega. Os coletores absorvem a luz visível da estrela e a devolvem ao espaço em forma de infravermelho. O resultado é uma assinatura única, uma estrela que parece estranhamente apagada na luz comum, mas brilha forte no infravermelho. E isso é justamente o tipo de coisa que um telescópio consegue detectar. E isso não é teoria parada no papel. Nós já estamos procurando agora. Telescópios infravermelhos varrem o céu atrás de estrelas com esse brilho anômalo, fortes demais no infravermelho, fracas demais na luz visível. Astrônomos já vasculharam milhões de estrelas atrás dessa assinatura. Até hoje, nenhuma confirmada. Mas pense no que isso significa. Nós que nem chegamos ao tipo 1, já estamos caçando os fornos de outras civilizações. E uma vez, uma única estrela quase nos fez acreditar que tínhamos achado. Em 2015, o telescópio Kepler flagrou uma estrela se comportando de um jeito que ninguém jamais tinha visto. O brilho dela despencava em apagões profundos e completamente irregulares. Às vezes, até 22% da luz sumia de uma só vez.
Só que um planeta passando na frente bloqueia pouco e de forma limpa e previsível. Aquilo era caótico, gigantesco e não batia com absolutamente nada conhecido. A estrela ganhou um apelido, Estrela de Tab. E aí veio a hipótese que quase ninguém ousa dizer em voz alta. E se fosse uma mega estrutura alienígena? Um enxame de Dyson sendo construído bem na nossa frente. A ideia explodiu em manchete no mundo inteiro. Mas a ciência fez o que sabe fazer de melhor. Testou. Uma Dyson deixaria aquele excesso de calor no infravermelho. E ele simplesmente não estava lá. A explicação mais provável acabou sendo uma nuvem de poeira e cometas. Não eram alienígenas. Mas, por um instante, o mundo inteiro levou a sério a possibilidade. E isso já diz muito sobre nós. Então, o que tudo isso significa para nós? A boa notícia é que uma esfera de Dyson não precisa nascer pronta. Ela começa pequena, um único coletor solar lá no espaço, depois dezenas, depois um enxame jovem em órbita do Sol. Cada painel que a gente coloca lá em cima já é, no fundo, o primeiro tijolo dela. Por isso, a distância entre nós e uma civilização tipo 2 não é um salto mágico. É só um enxame que nunca parou de crescer. Quanto tempo levaria? Provavelmente séculos, talvez milênios. Mas, pela física, nada nessa escada é proibido. Não exige novas leis da natureza, só muito tempo, muita matéria e uma civilização que consiga sobreviver a si mesma. E essa é a parte mais perturbadora de toda a história. A esfera de Dyson não é impossível. Ela é só distante. O único ingrediente que ainda nos falta é durar tempo suficiente para chegar lá. Agora, afaste o olhar daquela estrela cercada e volte para casa. Aqui está o nosso Sol, sozinho, sem um único coletor, despejando energia em todas as direções, exatamente como no começo deste vídeo. Só que desta vez, você sabe exatamente quanto vale cada fóton que ele joga fora. A mesma energia que uma civilização avançada brigaria para capturar, nós deixamos escapar no vazio a cada segundo. Então, talvez a pergunta certa nunca tenha sido se uma esfera de Dyson é possível. A física diz que sim, difícil, distante, mas possível. A verdadeira pergunta é quanto tempo levaria até que fôssemos nós a construir uma. Porque toda civilização que sobreviver tempo suficiente vai, mais cedo ou mais tarde, olhar para a sua estrela e decidir parar de desperdiçá-la. A esfera de Dyson não é o sonho de outra civilização. É talvez só uma lembrança do nosso próprio futuro.